Olá aos nossos ouvintes. Aqui é Cláudio Blanc, jornalista e escritor, e eu estou aqui com o Chiquinho Pereira, presidente do Sindicato dos Padeiros de São Paulo, para mais um bate-papo sobre questões prementes do Brasil hoje e principalmente relacionadas ao mundo do trabalho. Bom dia, Chiquinho. Como é que você está? Olá, bom dia, Cláudio. Tudo bem, estamos bem aqui. É sempre curioso em saber se o tempo vai firmar assim ou se vai mudar, né? Porque aqui em São Paulo é um problema, né? Você conviver basicamente com as quatro estações do ano no mesmo dia, né? Haja Então, saúde, né, estamos Chiquinho? aqui. Haja saúde, é verdade. E Mas estamos tocando, né? falar nisso, a gente vai até conversar hoje sobre isso. Um dos temas que a gente está trazendo hoje é justamente a saúde do trabalhador. Chiquinho, vamos começar o nosso bate-papo. Eu vou te colocar uma pergunta que, embora soe para muita gente como algo óbvio, para outros faltam detalhes e até mesmo conhecimento disso, né? Então, o que seria uma convenção coletiva, Chiquinho, e como que o sindicato atua nessas negociações? Então, Cláudio, eu acho que é uma pergunta bastante assim oportuna, porque tem as pessoas às vezes têm pouco conhecimento sobre alguns termos, algumas coisas que são usadas entre os sindicatos que negociam sobre sindicatos de trabalhadores, sindicatos patronais e o próprio trabalhador, né? Às vezes as pessoas não conseguem, dentro de uma negociação, depois traduzir em detalhes o significado de uma negociação. Mas assim, tecnicamente, uma convenção coletiva é aquele ato de negociação entre duas entidades, no caso, duas entidades ou mais entidades, né, onde uma negocia com a outra os interesses, nesse caso, os interesses dos trabalhadores. Então, nós temos uma database nada mais é do que a data de aniversário de quando começa a validar o acordo ou a convenção coletiva e quando ele termina. Então, essas duas datas, elas são previstas, né? Então, no nosso caso, a nossa database é 1º de junho dessa negociação que está em curso, porque nós negociamos com a nossa base, tem dois sindicatos patronais, um no ABC e outro em São Paulo. Então, a database do ABC é 1º de junho e a database de São Paulo é 1º de novembro. Então, a convenção coletiva é aquele ato de negociações de uma pauta de reivindicações que você negocia entre as duas entidades, a entidade de trabalhadores e a entidade patronal, sendo que essas podem ser mais que uma e assim por diante. Então, o resultado desta negociação é chamado de convenção coletiva. A outra são os acordos coletivos. O que são os acordos coletivos? Os acordos coletivos podem ser a mesma pauta, inclusive, ou uma pauta diferenciada para mais. Por exemplo, quando nós negociamos a convenção coletiva, nós já temos aqui um grupo de empresas assim de um porte maior que nós imediatamente, quando você manda a pauta da convenção para o sindicato patronal, nós também mandamos a mesma pauta para um grupo de empresas. Essas geralmente são empresas que estão melhor sucedidas do ponto de vista da economia, do seu negócio. É uma empresa geralmente maior, tem uma condição melhor de abranger, de contemplar melhor os trabalhadores do que aquelas que foram negociadas numa convenção coletiva. Por quê? Geralmente, na convenção coletiva, a empresa, ou quem representa o setor patronal,
geralmente negocia para aquelas empresas que têm uma condição menor de poder contemplar melhor o trabalhador. E no acordo coletivo são as empresas que têm uma condição melhor de contemplar melhor o trabalhador e assim por diante. Então, esta negociação entre o sindicato e uma empresa ou um grupo de empresas, que nós temos as duas situações, nós temos donos de padaria que têm uma verdadeira rede de empresas, cada uma com CNPJ e assim por diante. Então, quando se negocia com essa empresa, normalmente se negocia para aquele grupo de empresas. E essa negociação, ela chama-se acordo coletivo. E, por exemplo, no decorrer daqui do nosso bate-papo, nós vamos poder deixar isso mais claro para você e para aqueles que nos ouvem e por aí afora. Então, em suma, convenção coletiva é a negociação do sindicato dos trabalhadores com o sindicato patronal ou vários sindicatos patronais e vários sindicatos de trabalhadores. Acordo coletivo é a mesma negociação ou pode ser diferente também que o sindicato de trabalhadores faz com uma empresa ou com um grupo de empresas do mesmo setor e assim por diante. Acho que deu mais ou menos para entender, né? Então, é isso. Sem dúvida, ficou bem claro. Então, a data de negociação do Sindicato dos Padeiros de São Paulo é 1º de junho, ou seja, você está em plena negociação agora. Você pode dar uma adiantada para a gente no que está sendo tratado disso, né? A gente ainda vai esmiuçar mais, mas de uma forma geral, como está sendo essa negociação atual? Tá. Então, nesse caso, Cláudio, a data desta negociação é 1º de junho, que é da região do ABC paulista, ou seja, lá na região do ABC, as 7 cidades do ABC têm um sindicato patronal lá, com o qual a gente negocia por ocasião da data base, que é 1º de junho, a data de validade de um acordo. Portanto, o seu término é em 31 de maio. Ou seja, o nosso acordo aqui, ou convenção, tem duração de um ano, e começando a validade a partir de 1º de junho, e termina a validade da volta no ano em 31 de maio do ano seguinte. Então, essa negociação nós estamos fazendo aqui com o setor patronal da região do ABC. Bom, nesse caso, tem duas coisas importantes que fazem com que esta negociação não seja uma negociação assim tão convencional. Por quê? Porque nós ainda estamos sofrendo, Cláudio, bastante ainda resquícios da pandemia, né, concretamente, um pouco da reforma trabalhista, mas muito pouco ou quase nada, mas do ponto de vista da pandemia, foi realmente uma catástrofe, né? Todo mundo sabe aí, o Brasil inteiro sabe, o mundo inteiro sabe o que a pandemia trouxe, assim, tanto na vida de cada pessoa no Brasil e no mundo, mas também o quanto essa pandemia interferiu na vida das pessoas do ponto de vista econômico. Ou seja, as empresas tiveram muitos problemas com a questão do não poder trabalhar por conta da gravidade da pandemia, a contaminação, essa coisa toda. Então, foi um arraso, arrastou, matou mais de 700 mil pessoas, matou uma quantidade de empresas que até hoje não se consegue, ainda não tem um número próximo do que de fato aconteceu, mas eu sei que no nosso caso foram pelo menos só trabalhadores, em 2021 foram mais de 20 mil trabalhadores que perderam o emprego. E padarias que fecharam, que não tiveram condições de continuar, aí esse número ainda não é um número conclusivo, mas tem aí dezenas, centenas e talvez até milhares delas que foram realmente para o espaço. Então, naquele período, nós tivemos que negociar com o setor patronal, e foi uma coisa inicialmente tomada a iniciativa pelo nosso Sindicato dos Trabalhadores, de chamar os dois sindicatos patronais
de lá do ABC e o de São Paulo para discutir, porque aquilo estava ficando, de certa forma, muito grave. Deixar aquilo continuar poderia significar, para os dias de hoje, ter tido um problema muito maior que a gente poderia ter interferido lá atrás, e por não ter interferido, ter acontecido o desastre ser maior no nosso setor. Então, nós chamamos o setor patronal e resolvemos fazer o quê? Que as empresas apresentassem, então, suas dificuldades, e foram apresentadas dificuldades que ela não tinha por falta de produzir e por conta das empresas serem empresas de produção e de consumo imediato, né, sob pena de estragar tudo, né, padaria é isso, né, você produziu no dia, tem que ser consumido no dia seguinte é lixo, tem que jogar fora, não serve. Então, esta forma de quem tenha comércios como restaurantes, bares, restaurantes, lanchonetes e assim por diante, tiveram realmente muita dificuldade. Então, qual foi o acordo que nós fizemos para os empregadores, com os empregadores? De a gente ceder um pouco naquele momento de pandemia, né, nas nossas reivindicações, ou até mesmo aquilo que a gente tinha já ganho, já por vários anos em várias negociações coletivas e tal, diminuir um pouco aqueles ganhos para não permitir a demissão de trabalhadores, para não essas demissões, se houvesse, não demorar muito para pagar os trabalhadores, porque a alegação é que poderia até demitir, mas não tinha dinheiro para pagar a rescisão de contratos, entendeu? E assim, e outras coisas, né? Na maioria delas era evitar mesmo o fechamento da empresa, porque assim como eu falei do produto e matéria-prima, que você não tem como estocar aquilo ali, ele não tem sobrevida por muito tempo. Enfim, essas empresas também não têm capital de giro, não têm estoque, não tem, enfim, não tem como se prevenir uma semana, né? Então, morre mesmo a empresa. Então, nós fizemos um acordo para ceder algumas coisas para ele. Alô? Alô? Eu estou ouvindo perfeitamente, Chiquinho. Está me ouvindo, Cláudio? É que deu uma Perfeitamente. sumida aqui, né? Não, não, perfeitamente. Então, eu vou falando aqui contigo, embora não estou te vendo aqui, enquanto alguém me socorre aqui, tá? Mas eu estou te vendo e a tua imagem tá clara também e tua voz também está clara, não está tendo interferência. Tá. Então, só você não me aparece aqui no vídeo. Mas tudo bem, vamos tocando aqui. Então, essas negociações fizeram com que nós cedêssemos um pouco naquele momento com é, com a responsabilidade e o compromisso de, num outro momento, ser devolvido aquilo que nós, em tese, estaríamos emprestando neste momento para os empregadores. Então, as negociações desse ano, Cláudio, pronto, voltou a imagem. Obrigado, Alice. As negociações desse ano, elas partiram do princípio de os empregadores começar a devolver aquilo que havia sido emprestado dos trabalhadores para tentar compor uma situação de crise que tinha naquele momento e tal, e passando aquilo, os empregadores iriam devolvendo para nós essa situação, aquilo que já era nosso de certa forma. Então, não foi assim tão fácil iniciar essa discussão, porque uma vez é, era normal e natural esperar que os empregadores dissessem, olha, a gente ainda não se recuperou, estamos tentando, estamos lutando e tal, está difícil, não sei o quê. E, por outro lado, a gente também falando a mesma coisa, né? Bom, tudo bem, vocês não se recuperaram, mas nós, pior ainda, vocês ainda têm uma empresa que, mal ou bem, né, se vira de um jeito ou de outro. A gente não tem nada, né? A gente só tem os 30 dias do mês que trabalha, se receber, pode ir ao mercado, pode ir, sei lá, a quitanda, pode ir a feira livre e comprar alguma coisa. Se não acontecer isso, a situação fica muito difícil. Então, as negociações começaram por isso. Então,
estão devolvendo para nós, para os trabalhadores, aos poucos, aquilo que nós emprestamos lá na pandemia. E de lá para cá, então, nós viemos fazendo as negociações. Não sei se você teve algum conhecimento, mas fechamos as negociações repondo a inflação do salário dos trabalhadores, a inflação completa. Mesmo assim, há um deságio na inflação por conta dos 3 meses tido lá em agosto, setembro e outubro do ano passado, que foi quando a inflação foi maquiada para favorecer um candidato tal aí que concorria à presidência da República, e isso foi prejuízo para os trabalhadores, que no cômputo geral da inflação, nós tivemos ali 3 meses de deflação que não foi computado naquilo que nós gastamos. Então, começou uma discussão muito por aí. De qualquer forma, tivemos que negociar o INPC, que é a inflação medida pelo... puxa vida, agora me deu um branco. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é medido pelo IBGE, e nós tivemos uma inflação que não corresponde, evidentemente, àquilo que tinha, mas, em cima disso, nós conseguimos um aumento real de 2% na convenção coletiva, e nos acordos coletivos, este aumento real passou de 3% a 8%. Então, esse foi, assim, em poucas palavras, o resultado da nossa negociação em se tratando do reajuste salarial e a aplicação disso em cima dos PIS, a aplicação disso também em cima do PLR, em cima do Dia do Padeiro, em cima, enfim, de todas as cláusulas outras econômicas. Esses valores, esses percentuais, melhor dizendo, foram aplicados sobre esses itens de negociação. E tiveram algumas outras coisas também interessantes, aí te devolvo a palavra para a gente continuar. Parece que é um bom resultado, uma grande luta, né, Chiquinho, mas negociada, né, e trazendo vantagens aí É, para o trabalhador, embora, como você disse, ainda precisa equiparar isso, né, vão outras convenções coletivas aí, né? Chiquinho, o que que é a dignidade menstrual e como ela tem sido negociada, né, nessa convenção coletiva? então, Cláudio, nós já sabíamos, assim, de forma muito, digamos assim, não oficial, da situação do povo com quem a gente se relaciona no dia a dia. E ainda no período da pandemia, quando o sindicato fez uma campanha muito forte de arrecadação de alimentos e fazer a distribuição desses alimentos nas comunidades, né, nas escolas, né, onde tinha ali as pessoas que estavam desamparadas e tal, a gente começou a detectar alguns assuntos que às vezes não eram colocados assim na sua íntegra. E essa questão da pobreza menstrual, é claro que ainda é um tabu você conversar isso abertamente, principalmente com aqueles que precisam de resolver essa questão. E a gente começou a perceber que na entrega dessas cestas básicas para ajudar o pessoal durante a pandemia, que tinha muitas mães nas comunidades que a gente ouvia conversando, às vezes, assim, nos cantos, a gente ia tomar ciência um pouco da situação, e uma ou outra, assim, de forma muito discreta, não queria dizer quem que era e tal, mas, olha, tem uma amiga perguntando se nessas cestas básicas não poderia vir, por exemplo, uma quantidade de absorventes menstruais, e aí começava a contar a história que tinha filhas que eram adolescentes e que não tinha como comprar este produto, que é uma necessidade, como nós temos a necessidade de comer, beber, essa coisa toda no dia a dia. É uma necessidade da vida orgânica das pessoas, né? Né? E qual foi a nossa surpresa quando já
depois, logo em seguida, começou a aparecer dados aí, dados mais oficiais, das ausências dessas adolescentes nas escolas. Começou a aparecer que um número muito grande de meninas faltavam às escolas porque elas não tinham segurança de ir para a escola, porque não tinha como ter o absorvente natural, o absorvente comum que toda mulher usa e assim por diante. Então, foi aí que essa coisa começou a ser tratado como pobreza menstrual. Quer dizer, a situação dessas meninas começou a ser tratada dessa forma. Então, nós achamos importante, né, agora que voltou um pouco à normalidade, falar, nós vamos fazer um teste, porque esse problema da pobreza menstrual tinha uma proposta ainda no governo Jair Bolsonaro, e ele vetou que da possibilidade de ser distribuído nas cestas básicas, né, os absorventes para essa garotada, para as meninas, as adolescentes e assim por diante. E claro que ia servir para outras pessoas da família também e por aí vai. Então, como ele vetou, criou aí sim, destampou a chaleira e virou uma questão nacional, né? Então, nós fizemos muitas falas por aí nas empresas onde a gente faz as assembleias, tratando disso, né? Uma vez que nós hoje temos mais mulheres trabalhando na categoria do que homens. Então, nada mais justo do que abrir essa discussão. E isso foi muito bem aceito no nosso segmento, né? Aí já falando de uma forma um pouquinho mais clara, né? Sem muito rodeio, né? Indo direto ao assunto, tratando com a seriedade que o caso precisa. E foi quando nós resolvemos colocar na pauta de reivindicações, né? Resultado do nosso planejamento, seminário que todo ano a gente faz para organizar a nossa pauta de reivindicações, a questão do absorvente, que passamos a tratar, chamar de dignidade menstrual, ao invés de pobreza menstrual e assim por diante. E, de certa forma, a gente foi bastante, assim, teve uma receptividade, assim, razoável, viu, Cláudio? Coisa assim que a gente nunca espera quando você propõe uma cláusula nova, sempre tem uma reação do setor patronal, ou por insegurança, ou por achar que você está ali tentando fazer alguma manobra, alguma coisa assim e tal. E nós encontramos até mesmo muitas padarias que trabalham o proprietário homem e a proprietária mulher, né, de as próprias mulheres das padarias, não o trabalhador empregado, mas a dona da padaria ou sócios da padaria, dizer que essa cláusula era uma coisa muito justa, e que muitas acabaram até falando que já tinham presenciado situações assim bastante difíceis para as trabalhadoras lidar com isso quando não tinha o produto certo, adequado para poder se cuidar e assim por diante, né? Então, essa cláusula nós negociamos em dois momentos. Nós negociamos com o sindicato patronal em forma de convenção coletiva, ou seja, toda categoria, independente do tamanho da empresa, terá que cumprir esta cláusula, como negociamos algumas vantagens nos acordos coletivos feito com padarias individuais, porque aí discutia não só a questão da dignidade menstrual, mas se discutia também um reajuste maior. Eu disse aqui que o reajuste, o aumento real foi de 3 a 8%, isso realmente tivemos, e alguma diferenciação em cesta básica, diferenciação em dia do padeiro, diferenciação numa série de outras coisas que essas empresas melhores organizadas têm uma condição também melhor de poder te contemplar. Mas a questão da dignidade menstrual, ela ganhou também uma qualidade quando nós negociamos com algumas empresas assim, qual foi a nossa surpresa que por primeira vez, logo colocada, a gente sentia assim da empresa, dos negociadores da empresa, diretores, por exemplo, de empresa, e um posicionamento dizendo, não, nós vamos fazer, se vocês derem um tempinho para nós,
de 30 a 60 dias para nós vamos fazer cumprir essa cláusula de forma melhor. Bom, então explica como é ser melhor. Então, a empresa colocou à disposição de todas as mulheres daquela empresa que cada uma delas ia ser noticiado ali dentro, além dos materiais do sindicato, ia ser noticiado ali dentro que todas as mulheres deveriam se apresentar ao RH e dizer qual era o tipo de produto que ela estava acostumada a usar. Por quê? Porque tem produtos que provocam alergia, tem produtos que são maiores, outros menores, há mulheres que têm um fluxo maior e outras menores, quer dizer, tudo isso implica realmente em você usar o absorvente correto. Então, a empresa melhorou quando disse, não, nós vamos fornecer o absorvente correto que a pessoa precisa, de acordo com o organismo dela, de acordo com a estrutura dela e assim por diante. Então, essas coisas foram, assim, melhorando e que acabou nos deixando, de certa forma, bastante satisfeito, porque houve uma adesão e houve uma compreensão muito rápida sobre a questão. Aí nós, então, começamos a entender que estávamos devidamente corretos naquele pleito que estávamos fazendo, porque havia realmente uma demanda ali escondida, uma demanda que não vinha a público, talvez pelo tabu de discutir um assunto como esse, como foi o caso das menores que não iam à escola, né, por conta disso, e foi uma cláusula que eu considero assim que a gente já fiz algumas discussões com a UGT, com vários sindicatos de outras categorias pelo Brasil afora, através das videoconferências, etc., etc. E, assim, e as pessoas recebendo isso muito bem, né, e dizendo que vai incluir na pauta e se indagando que se precisasse de uma ajuda, se a gente estaria disposto a ajudar, como faz, como foi feito e tal, mostrar um pouco a nossa experiência. E é claro que a gente prontamente disse, olha, o que vocês precisarem, nós estamos à disposição, se for preciso, nós vamos até aí ajudar a conversar, numa boa. Então, foi assim, uma reivindicação extremamente positiva, que eu entendo que vai ajudar muito as nossas trabalhadoras, porque quando, Cláudia, aí finalizo, eu sei que estou me estendendo um pouco, mas em função da importância que tem a questão, vale a pena esclarecer. Quando o Bolsonaro vetou a colocação deste produtos na cesta básica, agora já no governo Lula, porque isso aí foi no final do ano passado, por aí, o Lula acabou aprovando, né, essa questão de conceder o absorvente para essas trabalhadoras, servidoras públicas. Isso está no âmbito do Serviço Federal, inclusive, das escolas e o Serviço Federal. Mas acabou ficando, todo o pessoal da iniciativa privada não tem acesso ao produto. Então, é uma coisa que acabou não contemplando todo mundo, né? Porque quando se fala, a palavra até então usada era pobreza menstrual, estava tratando de uma camada realmente da população muito pobre mesmo, ou daqueles que não tinham nenhuma condição mesmo de ter nada, absolutamente nada, como a gente ouviu diversos relatos de dizer que as meninas improvisavam o seu absorvente usando pano, papel higiênico e até miolo de pão. Nós ouvimos isso. Quer dizer, é uma vergonha para um país como o nosso, uma vergonha, eu diria até um pouco mais, é uma vergonha humana, né? Porque é um negócio que extrapola qualquer limite, qualquer situação, né? Então, nossa, a inclusão dessa cláusula numa convenção coletiva ou nos acordos coletivos, Cláudio, é uma valorização realmente tanto da convenção quanto dos acordos coletivos numa negociação de trabalhadores com os setores empregadores e assim por diante. Eu
tenho que dizer, como eu tenho assim um compromisso com a verdade, eu tenho que dizer para você que foi a primeira vez que eu vi uma receptividade tão assim espontânea e tão forte ao apresentar a reivindicação, como foi agora essa questão da dignidade menstrual. Então, eu acho uma cláusula que ela não tem como não se espalhar pelo Brasil inteiro e todas as categorias profissionais que tiverem mulher em suas bases, como exemplo agora do Sindicato dos Comerciários, e a gente discutindo lá com eles também, no podcast deles, sugerimos também, e parece que a coisa está indo muito bem para lá. Eles são quase 500 mil, mais de 500 mil trabalhadores na base, em que você tem uma média de 80%, não poderia dizer aqui o número exato, mas 80% ou mais são mulheres, não são homens, no comércio, principalmente no pequeno comércio, médio comércio e assim por diante. Então, é uma cláusula extremamente essencial na vida das pessoas. Então, essa foi uma das questões, um diferencial nessa negociação coletiva, conseguir uma cláusula social com a abrangência e com a repercussão que só essa cláusula poderia trazer para as nossas companheiras mulheres e assim por diante. Então, desse ponto de vista, a gente acabou saindo, de certa forma, satisfeito desta negociação, embora o setor patronal ainda não nos devolveu tudo que foi emprestado para eles lá na pandemia, né? Mas nós vamos devagarzinho aqui reconquistando e trazendo coisas novas também para nossas negociações. Você colocou uma coisa muito interessante aí, né? Isso não é uma pobreza humana, né? Um país como o nosso, que é uma das maiores economias do mundo, tem uma É, população tão pobre, né? Um percentual da população tão elevadamente pobre, né? Cerca de 58% da nossa população passa por insegurança alimentar, mesmo que seja é. insegurança moderada, né? É terrível. E você vê isso no teu dia a dia, né? É interessante, Chiquinho, porque a gente vê que o sindicato vai além de uma simples negociação salarial ou de férias, mas acaba trazendo e se preocupando com questões de saúde do trabalhador, o que é muito importante. Exato. Hoje em dia, eu tive conversando com uma antropóloga há pouco tempo, e ela faz pesquisas, ela é da Unifesp, eu não lembro o nome dela, e ela faz pesquisas com plantas medicinais para levar para o SUS, para ser usado pelo SUS. E ela fez um comentário comigo que me chamou muita atenção. A indústria alimentícia hoje, com ultraprocessados, etc., ela ganha bastante dinheiro, mas provoca a doença e acaba desenvolvendo demais a indústria farmacêutica. Então, uma indústria alimentícia que oferece produtos que causam mal à saúde e fortalece uma indústria que é muito poderosa, a indústria farmacêutica. E hoje nós Exato. temos remédios, nós temos tratamentos muito avançados para quase qualquer tipo de doença, né? No entanto, o acesso a esses tratamentos é um acesso que se dá economicamente. Só aqueles que podem comprar um remédio é que acabam tendo a possibilidade de se curar. É curioso isso, porque a gente acaba tendo uma seleção na nossa sociedade que é uma seleção econômica, né? Na natureza, aquela espécie que melhor se adapta, ou o indivíduo que melhor se adapta ao ambiente, ele sobrevive. Na nossa sociedade humana ocidental, ou industrial, melhor dizendo, aquele que tem condições econômicas é capaz de se curar, é capaz de sobreviver. O sindicato tem se preocupado com isso, Chiquinho, de dar acesso a remédios aos trabalhadores, remédios com custos elevadíssimos, como eu disse, que poucos têm condições de pagar. O que vocês têm feito nesse sentido? Então, Cláudio, nós temos duas questões aí que eu acho importante colocar nesse contexto que você está colocando. Você vê que as coisas se interligam, né? No momento em que você tem uma indústria de alimentação
assim muito possante, né, muito forte, assim por diante, mas elas trazem também problemas para a população, como aqueles que hoje já estão sendo questionados, principalmente na Europa, né, uma discussão sobre a quantidade de alimentos com açúcares e que tem trazido doenças importantes para as pessoas, os consumidores do açúcar e tal, e que hoje, né, muitas empresas grandes, por exemplo, vêm debatendo. Eu não sei se você sabe, eu já comentei que nós temos uma reunião para fazer com o vice-presidente da República, o ministro do Desenvolvimento, Comércio, Indústria e Serviços, que é o Geraldo Alckmin, e nós vamos tratar um pouco de algumas discussões nesse sentido em relação à categoria aqui em São Paulo, forma de poder dinamizar um pouco esse setor. E qual foi a minha surpresa quando, sabendo dessa notícia e tal, duas empresas grandes de porte aqui no Brasil, né, me procuraram no sentido de dizer, olha, essa reunião se consolidando, eu gostaria de participar também, porque a gente tem aí, está sofrendo uma situação muito difícil de se resolver, que os nossos produtos, todos os produtos que a gente produz e que põe no mercado, tem açúcar, né? E aí já começa uma certa fiscalização, já começa uma pressão para poder mudar esses produtos, adaptar, quer dizer, não é uma coisa tão simples de se fazer. Então, isso é muito verdade o que você coloca, e tem um rebatimento aonde? Aqui na categoria dos padeiros ou em qualquer outra categoria de baixa renda, e a gente consome basicamente esses produtos. Eles trazem uma satisfação pessoal para as pessoas, principalmente para as crianças, mas aos poucos vão corroendo a sua saúde e assim por diante. E nesse sentido, Cláudio, nós já tínhamos uma preocupação lá atrás, que era uma questão do ponto de vista de pobreza também. Os trabalhadores, o que ganhavam, não era suficiente para comprar remédios para resolver as suas doenças, digamos assim, doenças básicas. Então, nós tínhamos já um convênio farmácia, e esse ano nós tivemos que dar uma turbinada nele. Esse convênio farmácia, esse ano, foi em alguns casos, de R$ 200 para R$ 600, no sentido de fazer o quê? Eu disse aqui num bate-papo contigo um pouquinho antes de nós começarmos aqui a nossa conversa, que eu tive um caso realmente com um filho meu e que a médica disse, olha, esses outros remédios você pode comprar e ele tomar um pouquinho depois. Agora, este aqui, que é o principal, esse ele tem que tomar agora. Isso era 3 horas da manhã. Então, eu precisava encontrar, primeiro, uma farmácia aberta e ter dinheiro no bolso para poder comprar o remédio. Então, não é uma coisa tão simples. Nós estamos falando aí de trabalhadores que não ganham nem para comer. E muitos não estão prevenidos para isso. Então, esta forma de aumentar um auxílio farmácia, em que a empresa banque o remédio do trabalhador durante, apresentando, evidentemente, a receita para que seja exclusivamente para o remédio, não para outros produtos que tem na farmácia, produtos de higiene e limpeza, não que não seja necessário, é que a proposta é exatamente para atender a questão do remédio, é para atender a questão da saúde do trabalhador, inclusive naquela questão mais imediata. Então, nós conseguimos fazer uma negociação em que esses valores fosse até R$ 600, bancado pela empresa, e em muitas dessas empresas, e ainda vamos tentar melhorar isso na convenção coletiva, a empresa pagar o remédio num primeiro momento e ver uma forma até parcelada de comprar do trabalhador, ressarcir o dinheiro do remédio que a empresa bancou em 3, 4 parcelas, dependendo
do custo do remédio e assim por diante. Então, somos obrigados a fazer isso, Cláudio. E aí são duas questões que estão na mesma situação. Alguém poderia dizer, tá, isso é uma conquista do sindicato? Eu acho que é uma conquista do sindicato, é uma conquista dos trabalhadores, em suma, mas também é uma situação de pobreza, porque quem tem condições, ele não vai estar esperando que outro pague a sua dívida para depois pagar ele em parcelas ou coisa que o valha. E então isso mostra também uma certa pobreza. Aliás, a tua introdução a essa pergunta, deixa realmente muito claro. Isso explica por que a quantidade de farmácias, pelo menos em nosso país, cresceu de forma assim gigantesca, né? Então, farmácia e de preferência disputa os mesmos pontos como disputam as padarias, geralmente em uma esquina. Está faltando esquina para se montar farmácia hoje. E farmácia com outro layout, com outro padrão. Hoje, uma farmácia e uma padaria se equivalem do ponto de vista de layout. Quer dizer, hoje nenhuma padaria, como nenhuma farmácia, consegue ter uma boa clientela se ela não tiver um estacionamento. Então, os espaços que eram tidos para as farmácias e para as padarias até pouco tempo atrás, hoje você precisa do dobro. Hoje você pode ter uma padaria da área comercial, de vendas de produtos e tal, de consumo menor, mas o estacionamento tem que ser grande. Assim está indo também as farmácias no mesmo ritmo. E olhe, ultimamente eu tenho frequentado um pouco de farmácia. Obviamente não porque eu queira, né? Porque os anos são implacáveis também. E há lugares, há farmácias que eu costumo ir, assim, com muita frequência, que às vezes eu tenho que passar direto e procurar outra que você não encontra vaga no estacionamento. Então, só para se ver, e aí é uma coisa que de fato precisa ser estudada, quer dizer, a população está cuidando melhor da saúde, está ficando mais doente, enfim, como que é essa coisa, né? Eu, eu vejo que, no nosso caso, concretamente, foi muito importante trazer essa conquista para o trabalhador, em que, quando você apresenta a cláusula na Assembleia para o trabalhador aprovar ou não, né, ele diz, olha, foram essas duas questões foram fundamentais nessa convenção coletiva e nesses acordos coletivos. Foi o convênio farmácia e foi a questão do absorvente, que foram cláusulas assim essenciais para o trabalhador no seu dia a dia. Tanto um caso quanto o outro é uma necessidade que sem a qual você passa apuros, né? Muitas dificuldades, inclusive no caso da farmácia, remédio ninguém toma porque por prazer, não é refrigerante, não é água, não é isso aquilo que você toma numa festa ou coisa parecida. Não, é uma necessidade. Então, essas duas questões, eu acho que elas foram bem resolvidas na nossa campanha salarial. As outras coisas, algumas avançaram, outras nem tanto, mas eu acho que essas duas reivindicações, elas deram uma qualidade um pouco melhor à questão das negociações esse ano. Então, fechada aqui a negociação do mês de junho, vamos agora se preparar para a negociação em novembro, que é a data base nossa em novembro daqui de São Paulo, né? Do ABC já está resolvida, de São Paulo vai ser em 1º de novembro, e nós vamos então nos deparar com essa mesma situação e eu tenho certeza que a gente vai se sair pelo menos razoavelmente bem nesse contexto todo que o Brasil vive. A gente vê a importância do sindicato, já que o Congresso não representa os trabalhadores, é importantíssimo uma instituição que lute não só pelas condições de trabalho, pelo salário, mas também pela saúde dos trabalhadores. Chiquinho, eu quero muito te agradecer por essa entrevista muito importante. E a quem está nos escutando, mande perguntas que vocês queiram que o Chiquinho responda e que a gente possa explorar aqui nesses nossos bate-papos.
Chiquinho, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelos resultados aí da negociação. Então, Cláudio, eu que agradeço assim a você a oportunidade que você me dá participar do seu podcast, onde a gente possa falar um pouco de trabalhadores, né, de categorias humildes como são as nossas, né, a nossa categoria principalmente, mas são categorias que, na minha opinião, são essenciais para a população, porque produz aquilo que é o alimento de todos nós no dia a dia. E isso precisa ser valorizado, isso precisa ser divulgado. E quando você nos dar esse espaço para poder conversar sobre isso, ganha todos nós. Eu fiquei muito contente quando, na análise, ontem mesmo, num, num debate nacional dentro da UGT, as pessoas valorizando esse tipo de conquista, porque muitos diziam que achavam que o sindicato era limitado a estar pedindo aumento, estar pedindo condições de trabalho, e às vezes não pensavam que o sindicato pudesse ir para as questões sociais, que fugisse um pouco aí da questão sindical, da questão trabalhista e assim por diante. Então, isso demonstra também que nós estamos no caminho certo. E quando você abre esses espaços para a gente conversar um pouco sobre isso, potencializa e muito, significando o quê? Que todos nós temos que nos importar com todas as pessoas, independente de qual seja o seu trabalho, a sua profissão, independente do que for. Somos cidadãos, seres humanos e merecemos ter uma vida digna. É assim que a visão do Sindicato dos Padeiros de São Paulo. Muito obrigado a você, aquele que nos ouve, estamos aqui à disposição. Um grande abraço. Mais uma vez, muito obrigado, Chiquinho. Até a próxima. Nos aguardem que a gente vem com mais questões e participem enviando as perguntas e dúvidas que vocês possam vir a ter, tanto em questões nacionais quanto em questões de trabalho. Chiquinho, muito obrigado. Valeu, um grande abraço.